Aí, agora vamos ler o livro de Mateus, da Bíblia Sagrada, capítulo 8, versículo 21. Diz assim, e primeiro vamos dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 21 fala assim: outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Aí ele vai falar, né? Jesus vai dizer. E Jesus falou. Jesus, porém, lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. E no versículo 23 diz assim: subiu ele a uma barca com seus discípulos. Ele subiu numa barca para poder falar, para dar mais som para o povo. Tinha muita gente na frente dele. E ele disse, no versículo 24, ele fala assim: de repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram os barcos, e ele, no entanto, dormiu. Quer dizer, ele entrou no barco para poder descer para Cafarnaum, ou se atravessar do outro lado, para poder ir pregar nas outros povoados, né? E Nosso Senhor Jesus e os discípulos, quando viram aquele apuro que eles estavam passando sobre a tempestade do mar, ele disse, pelo jeito era já de tardezinho para a noite, né? E aí ele disse assim no versículo 25, diz assim: e os discípulos chegaram-se a ele e acordaram ele, dizendo: Senhor, salve-me nós, estamos perecemos. E no versículo 26 ele disse assim: e Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então levantou-se e deu ordem ao vento e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Quer dizer, o mar obedeceu ele, ficou calmo, ficou melhor do que quando ele estava, bem, só uma brisa e devagarzinho que o mar mexia as águas. E no versículo 27 diz assim: e admiraram, dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Ele é Deus, foi ele que fez, né? Ele é o Senhor, ele é das três pessoas, ele é o lado mais forte de Deus, né? Então ele que ajudou a fazer, né? Porque a natureza obedece a ele. E no versículo 28 diz assim: no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, é uma cidade dos Gadarenos, dois possessos e tinha um homem, né, com possesso de demônios, saíram de um cemitério e veio-lhe a encontro, e eram tão furiosos que pessoas algumas ousavam passar por longe dele, né? E no versículo 29 ele diz assim: e eis que se puseram-se a gritar: que tens conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Os demônios sabiam, né, que ele era o Senhor, ele era o próprio Senhor, né, o próprio Deus, né?
E no versículo 30 diz assim: E havia então longe dali uma grande uma manada de porcos que estavam passando. E no capítulo 8 do versículo 31 fala assim: Os demônios exploraram e Jesus se os expulsou, enviando-nos para aqueles manada de porco. Aí o que aconteceu com os porcos, né? E no versículo 32 diz assim: E ide, disse-lhe eles, saíram entraram nos porcos, e nesse instante a manada se precipitou pelos declives e escapada para o lago e morreu nas águas. Falou lá no lago da Mar da Galileia, né? E no versículo 33 diz assim: Os guardas ficaram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os endemoniados. E no versículo 34 diz assim: E então a população saiu e encontro de Jesus. Quando ouviram, explicou-lhe que deixasse aquela região. Quer dizer, eles me falaram que era para Jesus sair de lá, né? Agora vamos passar pelo versículo 8, né? Ao 9, né? Tá. E no versículo 9, Jesus fala assim: E Jesus tomou de novo a barca e passou do lago e veio para a sua cidade. Esse já é o capítulo 9, né? E depois, no versículo 3, no versículo 2 diz assim: E eis que lhe apresentaram um paralítico estendido uma padiola, quer dizer, uma veste dele, né? E Jesus, vendo a fé que a gente disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. E aí os homens lá que escutaram ele falar, disseram assim, no versículo 3: Ouvindo alguns dos escribas murmuraram-lhe, e assim entre os homens blasfêmia, dizendo que estava. Mas Jesus no capítulo 4 diz assim: Penetraram-lhe os pensamentos, perguntou-lhe: Por que pensai mal em vosso coração? Jesus estava falando, né, que não era para eles pensar mal no coração deles. Eles tinham que saber quem que ele era para poder eles falar essas coisas. Ele perdoava pecado, ele mandava, dizia para os paralíticos andar, fazia tudo. Então nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e todos aqueles que crê, que acredita, que sempre está assistindo a palavra dele, tem a salvação. Amém?